Primeira leitura, Atos 2, 37 a 47. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava, e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Segunda leitura, 1 João 4, 7 e 12. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Salmodia. Salmos 116, 12 ao 13, 17 ao 18, versículo 3. Todos juntos. Erguerei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor por todo o bem que me fez? Erguerei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. Erguerei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. Oferecerei um sacrifício de louvor, invocando o nome do Senhor. Cumprirei as minhas promessas ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Erguerei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Sou vosso servo, filho da vossa serva, quebrastes as minhas cadeias. Erguerei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. Cumprirei as minhas promessas ao Senhor na presença de todo o seu povo. Os átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Erguerei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será para sempre. Amém. Aleluia. 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 Sobre essa pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, o filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. E depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Jesus respondeu-lhe: Se eu não te lavar o pé, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não lava só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois, no mais, todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Então, depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendes o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabes essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Este é o Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Amém. Meus amigos, podem se sentar. Eu ia chamar aqui na frente, mas ele já veio, então... mais uma vez, né? Vai trazer a palavra aqui para a gente. Meu amigo, já desde quando? 2023, sei lá. Nossa, 3 anos aí, velho, eu acho. E conquistou um lugar especial no meu coração, do nível assim, que ele tem um toque diferente no meu celular. As únicas pessoas que têm isso ali no meu celular é minha esposa e o meu bispo, só. E o André agora. Desde aquele tempo. Mas assim, gente, queria que vocês estendessem as mãos para cá. Vamos dar graças a Deus pela vida dele. Pai, obrigado pelo André aqui nessa estação. Como o Senhor tem
nos ensinado e abençoado através da vida dele, ó Deus. Senhor, continue nos falando hoje, através desses sermões, e que a graça do Senhor, ó Pai, se manifeste entre nós, ao entendermos o que é a igreja, o que são os sacramentos que fazem a igreja, o batismo, a ceia do Senhor. Que Tu estejas aqui, Senhor, entre nós, falando ao nosso coração. E nós já cedemos ao Teu apelo desde já, abrindo o nosso coração, e vamos ouvir a Tua palavra, que é a verdade. Faz-nos igreja, Senhor. Renova o nosso entendimento do que é a igreja. Em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Bom dia, meus amigos. Que alegria estar aqui mais uma vez. 2 semanas seguidas é tipo um recorde para mim. E, nossa Deus, que difícil. Gente, é muita responsabilidade, mas é sempre uma honra estar aqui trazendo a palavra para vocês. E como a gente está sempre lembrando no começo dos nossos sermões, no final desse mês, no domingo do dia 31, receberemos o nosso Bispo Eric para confirmação na fé de novos membros. Então, assim, estamos muito alegres e nesse tempo a gente segue nos preparando para esse momento tão especial com a nossa série de sermões Alicerce. Quando voltamos às bases da nossa fé e nos lembramos de tudo aquilo que é mais essencial do que cremos. Sermão passado, a gente começou uma breve trilogia de pregações expondo o credo apostólico e toda a sua profundidade em sintetizar a nossa fé. E hoje a gente continua. Inclusive, no início do sermão passado, nós lemos o credo e eu gostaria de fazer isso novamente. Se puderem me acompanhar, se puderem projetar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Amém. Irmãos, no sermão de domingo passado, nós falamos desde creio em Deus Pai Todo-Poderoso, passando por creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, até creio no Espírito Santo. Ou seja, meditamos num dos mais maravilhosos e profundos mistérios da nossa fé, a Santíssima Trindade. E, especialmente, nós tratamos do nosso relacionamento com ela. Concluímos que tudo o que existe no universo se encaminha para a Trindade, essa perfeita expressão de unidade e amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um só Deus, que está no centro do universo e é responsável por toda a criação. E que se verdadeiramente nós a desejamos, nós a queremos, a nossa vida é a mais bela jornada rendida aos seus pés. E hoje a gente vai falar justamente dessa jornada, que caminhamos juntos como igreja, por meio dos sacramentos que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Hoje, nós temos 3 afirmações para tratar. Creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos e na remissão dos pecados. Mas, se eu posso tomar essa liberdade, eu gostaria de trilhar esse caminho de trás para frente. Ou seja, para começarmos hoje, eu gostaria de falar, creio na remissão dos pecados. Acredito que talvez essa seja a premissa básica do cristianismo que mais ouvimos falar. Desde sempre ouvimos, somos pecadores, precisamos ser perdoados, e variações dessa tese. E ela não está nem um pouco errada, mas ela talvez esteja um pouco adiantada ou recortada demais de um contexto maior. Veja, quando Deus nos criou, Ele nos fez bons, parte da sua criação que era muito boa, e nos fez a sua imagem e a sua semelhança, e soprou sobre nós o seu Espírito vivificador. Ou seja, nós fomos feitos como seus filhos. E quando nós escolhemos nos afastar dele, o que a gente poderia fazer a qualquer momento, afinal ele nos ama, e o amor pressupõe essa liberdade, escolhemos o que era mal e trouxemos a maldade para a criação. Ao mesmo tempo, Deus não se afastou de nós, mas pelo contrário, desde Adão, Deus tem incessantemente cuidado da sua humanidade.
Portanto, podemos e devemos entender que não somos pecadores como se isso significasse que somos apenas pessoas com algum tipo de dívida arbitrária com um estranho, uma entidade cósmica e impessoal e indiferente, mas que por algum motivo exige de nós que andemos por um caminho certo. Pelo contrário, ser pecador tem um sentido muito mais profundo e, consequentemente, requer algo muito mais valioso. Rompemos a comunhão com o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso e Todo-Amoroso, e se queremos que as coisas se tornem boas novamente, precisamos do seu perdão. Esse é o sentido mais profundo de perdão. Retomar a comunhão, a relação, colocar as coisas de volta no lugar, restituir o que foi tomado, restaurar o que foi perdido. E a grande questão é que sempre que estamos falando sobre perdão, ainda que possamos fazer muitas coisas na tentativa de ajeitar o que foi bagunçado, por fim, só dependemos que o outro, aquele que foi ferido, nos conceda o seu perdão. Por sorte, nosso Deus é todo bondoso, todo gracioso. E tal qual aquele pai que esperava o retorno do seu filho, ele está ansioso para correr e nos encontrar e nos trazer de volta, para nos dar nossa vida, para recomeçar. Essa é a remissão dos pecados. Então, como que a gente vive isso? Como que a gente pode experimentar concretamente esse perdão tão profundo, essa graça tão maravilhosa? Bom, o credo apostólico não nos dá mais pistas, mas o credo niceno-constantinopolitano sim. Esse é aquele mesmo credo que eu apresentei semana passada, que é como se fosse uma versão estendida do credo apostólico. Nele nós lemos: creio em um só batismo para a remissão dos pecados. Ou seja, é no batismo, na imersão nas águas, que recebemos esse perdão de nosso Senhor e restauramos a comunhão perdida com Ele. É assim que nós voltamos para a sua família. O batismo, ele é o começo da vida cristã. É onde recebemos o novo nascimento de água e do Espírito e experimentamos profundamente a graça do nosso Senhor. E é por isso que o chamamos de sacramento. Sacramento é uma dessas palavras chiques da teologia que aponta para os ritos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo, que servem para nós como meio, como um caminho para a gente experimentar a graça de Deus. Temos dois principais sacramentos, o batismo e a Eucaristia, ou a ceia, como muitos de nós costumamos ouvir e falar no meio evangélico. E é justamente porque se trata de um rito por meio do qual a graça que vem de Deus nos alcança e opera em nós, que batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Jesus permitiu e instruiu que declarássemos em nome da Santíssima Trindade o batismo que nos redime e nos enche do Espírito Santo e da graça de nosso Deus. Sim, é também no batismo pelas águas que somos cheios do Espírito Santo. E é porque cremos que o batismo nos concede perdão e restaura a comunhão que Deus, que batizamos a todos, até os pequeninos. Ainda antes que eles tenham feito qualquer coisa má, ainda que trilhem por um caminho mau, fazemos deles novamente filhos de Deus, para que sempre encaminhem com Ele, recebam da sua graça e cresçam como o seu povo. E gostaríamos de deixar isso claro. Sim, somos salvos pela graça perdoadora de nosso Deus, não por obra nenhuma nossa, até porque somos salvos para fazer as boas obras. Somos salvos por meio da fé e também por meio dos sacramentos que Jesus nos deixou. E é por isso que, junto com a tradição, a gente pode afirmar sem medo que o batismo, sim, também nos salva. Mas então, se esse é o meio para sermos salvos, se é no batismo que somos perdoados, se é essa imersão, esse banho profundo que nos resgata, então por que não vivenciar ele sempre, repetidas vezes? Não deveríamos querer estar sempre puros e limpos diante do nosso Senhor, se é isso que nos faz ter parte com Ele? Essas perguntas me fazem lembrar um certo diálogo entre Jesus e Pedro, em que o apóstolo pede: Senhor, lava-me, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus o responde: quem tomou banho não precisa lavar senão os pés, pois está todo limpo. Esse diálogo acontece justamente durante aquela Páscoa que instituiu a Eucaristia para nós. E é com ele que podemos falar: creio na comunhão dos santos. No Evangelho de nosso Senhor Jesus, segundo São João, que lemos hoje, a gente vê a narrativa do evangelista sobre os eventos que a gente chama da última ceia. Diferente de Mateus, Marcos, Lucas e Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, João decide narrar outros eventos que acontecem ao redor da celebração da ceia, mas que revelam seu verdadeiro sentido. Por exemplo, esse é um desses primeiros sentidos.
No batismo, somos perdoados e purificados, somos literalmente lavados e nos tornamos limpos diante de Deus. Ainda assim, ao longo das nossas vidas, nós nos sujamos. Veja, é interessante que a sujeira nos apóstolos está nos pés, deles andarem para cima e para baixo, fazendo o que Jesus lhes pedia. Eles estavam a serviço de nosso Senhor. As nossas sujeiras não seriam só nossos pecados ou ações malignas, como podemos ser levados a pensar, mas também envolvem partes de vivermos nossa vida comum, as nossas ocupações do dia a dia, os nossos trabalhos aqui desse lado da eternidade. Portanto, precisamos sim renovar a nossa purificação, nosso perdão, nosso relacionamento com Deus. Receber a graça de nosso Senhor de novo, e 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 de novo. E é por isso que o nosso Senhor institui a comunhão. A comunhão é outro nome para a Eucaristia ou para a ceia. E é extremamente propício que seja assim. A mesa do Senhor é, antes de mais nada, coletiva. O Senhor a celebrou com seus discípulos e instituiu que eles fizessem assim dali em diante. E é assim que fazemos, sempre juntos. Além disso, a mesa nos reúne em um único momento, em um único propósito, em uma única celebração. Rendemos ações de graças juntamente com o nosso Deus, pelo seu reino que vem, pelo seu perdão que recebemos, pela sua aliança que firmamos. A mesa também nos reúne uns com os outros, de modo que ela se torna o maior símbolo da nossa união fraternal, que nós experimentamos como filhos de Deus adotados pelo seu Espírito. E ela nos chama a servir uns aos outros. E principalmente, a mesa nos reúne como corpo e noiva de Cristo, ao próprio Deus. E assim que recebemos de novo sua graça, nós nos assentamos à sua mesa, nós comemos dele e somos nutridos, alimentados, transformados pelo seu profundo amor manifestado no vinho e no pão. É precisamente essa comunhão que nos forma igreja, assembleia do nosso Deus, seu corpo, seu povo e sua família. Essa comunhão é absoluta com todos aqueles que professam a fé cristã e recebem do Espírito de Deus. E é por isso que a nossa mesa é aberta e todos são convidados a participar dela. Essa comunhão é transcendental, de modo que não presa ao presente, ao passado ou ao futuro, ao aqui, ao ali ou ao acolá. Quando a celebramos com todos os nossos irmãos e irmãs que a celebraram, que a celebram e que a celebrarão ao redor do mundo. Celebramos essa comunhão com o próprio Cristo e os 12, naquela primeira ceia, e essa é a comunhão dos santos que nós cremos. E é no contexto dessa comunhão que Cristo dá o seu novo mandamento, aquele que determina a missão da igreja. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. É assim que os discípulos de Jesus são conhecidos, pelo seu amor uns pelos outros. Eu amo que É assim que os discípulos de Jesus são conhecidos, pelo seu amor uns pelos outros. Amor esse que vem do seu amor por Deus acima de todas as coisas. É isso que lemos em Atos 2. Aqueles que ouviram as palavras dos apóstolos e creram, foram batizados para o perdão de seus pecados, receberam do Espírito Santo e assumiram uma postura ativa de amor e cuidado uns pelos outros. Eles seguiam louvando a Deus e orando juntos. Eles seguiam partindo o pão, ou seja, participando da Eucaristia. Eles seguiam em comunhão uns com os outros, como irmãos em Cristo, cuidando de si e constantemente se doando e doando do que tinham. E eles seguiam a tradição que os apóstolos os ensinaram. Essa é a estrutura da igreja, meus irmãos. Sacramentos, oração, comunhão e tradição. Vez ou outra, quando a gente tem rostinhos novos aqui na estação, ouvimos essa pergunta. Uai, mas vocês são uma igreja católica? E sim, nós somos. E digo mais, quando olhamos para o credo niceno, que a esse ponto tem se tornado um grande companheiro nessa viagem, vemos que somos parte da igreja que é santa, una, católica e apostólica. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A única coisa que nós não somos é romanos. Nós cremos neles como os nossos irmãos e admiramos muitos deles e o trabalho que eles fazem enquanto parte dessa igreja.
mas também discordamos de alguns pontos de sua teologia e não nos submetemos ao seu bispo. Não. Dizer que somos católicos significa dizer que somos universais, que fazemos parte desse único corpo de Cristo que se estende por todo o mundo em todas as épocas. Dizer que somos santos significa dizer que fomos separados para Deus como sua nação e fazemos parte do seu povo de sacerdotes, buscando sempre caminhar de modo agradável ao nosso Deus. Dizer que somos unos significa dizer que não importa as divisões na teologia ou nas denominações, somos todos ramos de uma mesma videira, que é Cristo, e caminhamos todos para o mesmo lugar. Dizer que somos apostólicos significa dizer que ouvimos os ensinamentos que os discípulos aprenderam diretamente com o Mestre, compilados principalmente na Bíblia e também na tradição. E os seguimos, dia após dia, guiados pelo Espírito Santo, que nos ajuda a discernir tudo o que ouvimos, vivemos, sabemos e aprendemos. Essa é a Igreja de Cristo. Essa é a igreja que fazemos parte. E a Igreja de Cristo, que vemos se formar lá em Atos 2, é marcada por tudo isso. Unidos, buscando a santidade, viviam milagres concedidos pelo Espírito através dos apóstolos, que também os ensinavam, cuidavam uns dos outros ao ponto de considerarem suas posses e finanças como se fossem bem comum. Eram perseverantes, frequentes no templo, simples e alegres. Até o povo ao seu redor reconheciam como eram diferentes, como eles eram distintos. Essa é a concretização da missão da igreja como um todo. Esse é o cumprimento daquele novo mandamento que Jesus deixou. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Na leitura da primeira epístola de São João que lemos hoje, que é um dos meus textos favoritos das Escrituras, diga-se de passagem, vemos mais profundamente sobre isso. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É interessante perceber como João articula ideias entre a sua narrativa dos evangelhos e a sua carta. Porque em João 17 nós lemos que a vida eterna é essa, conhecer a Deus. A nossa salvação e a nossa esperança, assunto que ouviremos mais na semana que vem, repousa em conhecer a Deus, o que é impossível se não amarmos a Ele e uns aos outros. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que vivamos por Ele. Meus irmãos, nós vivemos por Ele, por meio dEle e para Ele. É isso que significa ser cristão, participar do seu corpo, estar enxertado na videira, ser igreja. Nisso está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. Veja como é exatamente isso que estamos falando aqui desde o princípio. Ele nos amou, Ele nos perdoou, Ele enviou o seu Filho para que sejamos reconciliados com Ele e possamos viver com Ele novamente, eternamente. Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é consumado. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Isso é o que significa ser igreja, ser cristão. Se amarmos, o amor de Deus em nós é consumado. Se amarmos, imitamos a Deus que lavou os pés dos seus discípulos. Se amarmos, cumprimos os seus mandamentos. Se amarmos, demonstramos que o amamos e que aprendemos com o seu amor. Essa é a missão da igreja. Esse é o fundamento de tudo que meditamos até agora. O amor perfeito da Trindade nos fez existir. O amor de Deus nos reconciliou com Ele por meio do batismo. O amor de Cristo reúne todos nós em um só corpo com Ele, a cada Eucaristia que participamos. E o amor do Espírito Santo nos transforma e nos guia dia após dia em nossas vidas, para que vivamos isso como agentes reconciliadores de Deus, denunciando as injustiças que vemos, buscando promover a justiça dEle e cuidando desse mundo que Ele tanto, tanto ama, livrando-o das garras do pecado e do maligno. A fé cristã é pautada no amor. Meus irmãos, eu quero terminar com uma oração. Ó Pai, Deus Todo-Poderoso,
todo amoroso, que nos salvaste por tua graça, por meio dos teus sacramentos. Concede que aprendamos a caminhar com teu Filho amado, de modo que, guiados pelo teu Espírito de amor, cumpramos a santa vocação que somos chamados enquanto igreja, enquanto tua igreja. Somos teus, completamente teus, teus filhos, teus servos, teus amigos, teu povo, teu corpo. Usa-nos conforme for do teu agrado, para que possamos reconciliar esse mundo contigo, ó Deus de amor. Tudo o que te pedimos em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo, na unidade do Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém e amém.